E não há coisa maior ou melhor do que o homem ser dirigido pelo Espírito de Deus. Não há coisa maior ou melhor do que o homem estar na presença do Senhor para ser guiados e para estar sendo verdadeiramente dirigido pela vontade soberana de Deus. E nós aprendemos com a palavra, pois a palavra é alimento para as nossas almas. Nós aprendemos com a palavra porque a palavra é bolsa para os nossos pés. Nós aprendemos com a palavra porque a palavra é saúde para os nossos ossos. Nós aprendemos com a palavra porque a palavra é viva, fiel, verdadeira e eficaz. E nunca volta sem as suas ações e sem o seu bom efeito. Nós confiamos no poder do nome do Senhor através da palavra de Deus. Amém? E é justamente por esta palavra que o Senhor nos revelou hoje uma mensagem que se encontra no livro de João. Livro de João, capítulo 15. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. João, capítulo 15. Deus Todo-Poderoso. Aonde quer que você esteja, se estiver nos acompanhando e tiver a oportunidade de ler a Bíblia junto conosco, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar, porque o poder dessa palavra há de entrar na sua mente e no seu coração, ele trazer mudança, ele trazer transformação, ele trazer verdadeiramente uma conduta que seja aprovada e agradada por Deus. Livro de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Louvado seja Deus. É o quarto evangelho do Novo Testamento. Capítulo 15, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Amém? Acompanhe conosco para a glória de Deus. E diz a palavra, versículo 1, em nome de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira, e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se seca, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, da mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, meu Deus. Jesus em sua magnitude, dado o Espírito de Deus, de uma forma tão grande, a presença dele em nossas vidas hoje. Nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, automaticamente começamos a fazer uma autoanálise
do que Deus pode nos explicar ou nos ensinar, fazendo uma comparação ou um comparativo de uma história, de uma plantação de um vinhateiro ou de uma plantação de uva. Ele faz um comparativo com a igreja. Ele faz um comparativo com a minha vida, com a sua vida. O próprio Senhor fez um comparativo explicando, e repara que esse comparativo já tinha sido feito no Velho Testamento. Há muitos e muitos, há centenas de anos atrás. O profeta Isaías fez a mesma simbologia, fez o mesmo comparativo, fez a mesma demonstração, para que o Espírito de Deus que estava lá sobre a vida do profeta messiânico Isaías, no capítulo 5 do livro de Isaías, mostra justamente esse mesmo perfil. Fala que Deus Todo-Poderoso é dono de uma terra boa e decide plantar uma vinha, decide plantar, fazer uma grande plantação de uva, e a terra é excelente. E ele decide, nessa plantação, cercar toda a terra, para evitar que algum elemento de outrora entre em sua plantação. Ele decide guardar, preservar, segurar. Você se sente seguro aí quando Deus está na sua vida? Sim. Aleluia. Ele decide guardar-nos com as suas poderosas mãos. E o profeta explica que depois que ele cerca aquela terra, ele cata e começa a limpar aquela terra, tirar os abrolhos, tirar as pedras, arar aquela terra, e faz um plantinho de vinhateira só de alta qualidade. Bota lá a raiz da uva lá de alta qualidade. E aquela uva, ela se expande. E ele faz também uma torre de vigilância, de sentinela, para evitar algum mal. Ele está de olho, preservando-o com o amor que ele fez. Glória a Deus. E também ele faz um lagar, onde se espreme as uvas, para que ele possa realizar dos frutos um bom vinho. E aguarda a produtividade. E infelizmente, aquelas uvas não eram frutas doces, boas, mas eram uvas bravas ou azedas, ao qual não daria-se para realizar a alegria do bom vinho. E o próprio profeta complementa a história. As uvas é o povo de Jerusalém, as uvas é os homens de Judá. O Senhor aguarda, mas infelizmente vocês não obedecem, não valorizam todo o trabalho, todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação, tudo o que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez pela vida de vocês, desde os antepassados até os dias atuais. Decidem andar com idolatria, encurvando-se a outros deuses, decidem andar com idolatria, idolatrando a deuses feitos pelas suas próprias mãos. Homens que fazem deuses com suas próprias mãos, se encurvam a ele, achando que é maior, ou mais importante, ou mais poderoso do que o Deus de Israel. Deus, ele começa a olhar aquela situação e ele se indigna. E ele lança a ira de uma forma grande. Quer saber de uma coisa? Pela rebeldia de vocês, eu vou arrancar esse arado. Vou fazer isso daqui, um terreno baldio. Não vou aguar, vou dar a ordem às nuvens para não cair uma gota de chuva ou orvalho nessa terra. Vou permitir, sem limpeza e sem cuidado, que nasça abrolhos e espinhos. Eita Deus. Às vezes nós não entendemos, mas o homem sem Deus, ele não tem vida. O homem sem Deus, ele não tem vida. Nós vemos alguns videozinhos de ilustração, que bonitinho e que casa com essa história. Um peixe, se for tirado no mar, ele morre, porque a origem dele foi feita pelo próprio Deus, quando disse que o mar seja povoado, haja, e Deus, dando ordem, povoou-se os mares. Os peixes vieram das águas. Não tem como um peixe sobreviver fora da água. Quando ele deu ordem a toda a terra seca, que se dividiu das águas, e surgiu a terra seca, ele falou assim, que haja toda espécie de ervas e árvores e frutos. Surgiu a árvore da terra, porque Deus falou, haja. E pelo poder da palavra de Deus, a terra brotou e surgiu as árvores. Mas se você arrancar uma árvore do chão, o que acontece? Ela morre. Mas quando Deus fez o homem, ele não falou haja. Ele não se inspirou na sua criatividade. Ele se inspirou em si mesmo. Ele conversou com o próprio Filho. Façamos ele a nossa imagem e semelhança.
Não vamos só criar, vamos fazer. Olha aí. Não vamos só dar poder para agir, para vir do nada. Vamos realizar com as nossas mãos. Aleluia. O homem foi o maior e o melhor investimento do amor de Deus. Ele fez tudo que existe de maior e melhor e mais complexo. Nada pode se comparar, o universo não pode se comparar com a grandeza dos feitos do homem, do interior, do intelecto, da história, do físico, de todo o organismo do ser humano. Nada pode se comparar à grandeza da evolução humana. Isso tudo foi feito pelas próprias mãos de Deus. E como Deus fez com as suas próprias mãos, Ele compara o valor do trabalho braçal, o valor de pôr a mão na massa, o valor de trabalhar com a mão na terra. Aleluia. E Ele faz da mesma forma que Isaías fez esse comparativo, João faz o comparativo. Faz da mesma forma. Ele fala assim, olha só, eu sou a videira verdadeira. Quem falou? O próprio Jesus. No passado era Deus, dessa forma agora é Ele. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o tronco, eu sou a raiz, eu sou o que dá vida. Mas por que Jesus pode se enquadrar como videira? Como a raiz da árvore e os seus ramos somos nós. Por que Ele é a raiz? Porque Ele desceu do céu como uma semente viva. Ele caiu na terra, Ele morreu, germinou, brotou, sem provar de nenhum dos pecados. E reviveu, ressuscitou, nos dando vida. Ele pode se titular, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E meu pai é o lavrador. Dessa vez o pai é o que cuida da terra. Olha aí, Jesus. Dessa vez é o pai que quer velar e guardar por mim e por tua vida, quer preservar nossas vidas. Amém. E Jesus é a nossa fonte de vida, Ele é o nosso intercessor, mas a videira é do lavrador, a videira é do pai. Toda a vara, ou todo o ramo, o tronco da videira é Jesus, saiu da terra, onde tem todos os nutrientes, todos os indicativos de vida, todas as vitaminas, tudo que a terra expõe para que haja o fruto, haja a árvore, haja o tronco, veio da terra. Jesus, Ele veio dos céus, passou na terra, germinou e cresceu com vida. Aleluia. E nós somos os ramos, os galhos, as varas. E Ele fala, toda a vara, versículo 2, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Em algumas traduções está acorta, em outras traduções estão arranca. Sabe o que a gente pode entender com essa vara que não dá frutos, ou esse ramo que não dá frutos? São justamente as pessoas que vivem dentro da igreja, mas não querem compromisso com Deus. Até são batizados, mas não querem compromisso com Deus. Até tem a carteirinha de membro, mas não querem compromisso com Deus. Até participam de algum grupo de louvor, mas não querem compromisso com Deus. Até de vez em quando oram na igreja, ou até tem oportunidades, mas não quer compromisso com o Senhor. Mas pastor, como pode? Ele está frequentando a igreja, participando do grupo, orando na igreja, cantando no grupo, e tendo oportunidades, e não quer compromisso com a verdade. Porque dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. E uma pessoa dessa não consegue dar frutos. Ou uma pessoa dessa está morta. E a Bíblia nos ensina, olha o que diz a palavra, que se a vara não der fruto, ela é cortada, ela é arrancada. E podemos complementar o que diz a palavra, que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Olha aí. É por isso que muitas das vezes nós não entendemos. Nossa, tal pessoa consagrada, ungida, cheia de Deus, cantava, pregava, louvava, o testemunho dela era tão bom. Por que Deus arrancou? Porque Deus conhece o íntimo do coração e sabe que não tem como dar frutos. A vara não está ligada na videira. A vara não está ligada, o ramo não está conectado. E se você não está conectado, não tem ligação com o próprio Senhor Jesus, não tem como o Pai velar por você. Sabe o que Deus faz? Sabe o que o agricultor faz? Corta. Deus Todo-Poderoso. Quem cuida é Deus. Quem conhece da vida do homem é Deus. Então repara que existe aqui uma simbologia de aquele que não dá fruto é cortado
E existe a simbologia daquele que dá fruto ser limpo. Eita Deus. Olha só, o versículo 2, a parte B, diz assim, ó. E limpa toda, ó, o versículo 2 inteiro, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Quando nós pensamos na simbologia de limpar, nós podemos pensar que seja a poda, né? Mas aqui é diferente. Se você pegar um tronco e podar um ramo, podar a vara, podar aonde, ela vai morrer, ela vai perder o contato. Ela perde a ligação com o tronco. Então ela vai acabar morrendo. Aqui está falando em limpar, é diferente. Quando você vê uma rama de plantação de uvas, o que a gente entende? Que a rama de plantação de uvas, ela não pode ficar na terra. A videira sobe, mas os ramos descem. Os ramos, a tendência é descer. É por isso que vem a presença do agricultor, ou do vinicultor, daquele que trata a presença do próprio Deus. E monta umas ciladas, e monta uma armação, e monta uma estrutura nos céus, para te erguer e te amarrar nos céus, te erguer e te firmar nos céus, te erguer e te ligar nos céus. Você pode observar que os cachos de uva não brotam na terra, não brotam no chão, não crescem no chão, mas eles crescem pendurados, de cima para baixo. Se esse ramo que cresceu, mas ele está no chão, ele está ligado na videira, ele tem possibilidade de dar frutos, mas ele está no chão, o que ele está ligado? Com a terra. Se chove, ele fica sujo. A poeira vai cobrir ele, a sujeira vai cobrir ele, ele não vai conseguir dar fruto, o cacho de uva não vai crescer. É por isso que fala que o agricultor, o lavrador, o dono da terra, o próprio Deus Todo-Poderoso, que cuida dos teus passos, que conhece onde você vai e deixa de ir, que sabe quais os seus pensamentos não são, que entende os seus sentimentos, que sabe qual o projeto da sua vida, que tem planos para a tua história, que quer arrancar você daquela história medíocre de dores e sofrimento na mão do diabo e quer te colocar em lugares altos, limpos, lavados, remidos, unificados, dando bons frutos. Por isso que ele faz o que? Ele limpa, coloca para cima e lava. Ele te põe para cima e te lava. Olha, primeiro, não está ligado. É aquele ramo, é aquele crente, é aquela pessoa que não está nem aí. E é o que mais acontece nos dias atuais. Pessoas que não estão nem aí. Manda na minha vida, faço o que faço, não estou nem aí para o pastor. Vou lá porque eu quero. O dia que eu quiser, vou. As pessoas rebeldes e desobedientes. E que infelizmente acarretam amigos. Porque parece que a unificação dos prazeres carnais atrai. A Bíblia fala que uma maldição atrai outra maldição, que um buraco atrai outro buraco, que o mal atrai outro mal. E aí quando se unifica, Deus olha e analisa: olha, esse não está ligado em mim, esse ramo não vai dar fruto, faz o seguinte, corta ele. O outro, você tem todo o potencial, está ligado na videira, o Papai do Céu vai cuidar de você, não vai deixar você na lama, não. Não vai deixar no pecado, não. Não vai deixar caído, não. Não vai deixar na poeira, não. Não vai deixar submerso, escondido, perdido, não. Papai do Céu vai te errar. Mas separa uma coisa: para ser limpo dói. Para ser limpo às vezes dói. Porque o agricultor vai pegar o ramo que está caído lá, vai pegar a vara que está caída lá, vai pegar aquele pezinho que está caído lá, ele vai erguer e vai amarrar. Muitas das vezes o ato de amarrar aperta demais o caule, o ato de amarrar corta alguma folha, o ato de te prender acaba te trazendo alguma falta de... Você tem que se adequar. Muita gente não quer se adequar ao Evangelho, muita gente quer que o Evangelho se adeque a ela. E não tem jeito, você tem que se adequar ao Evangelho. O poder vem do agricultor, do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. E quando é limpo, pode ter certeza que dá mais fruto. Verdade. Pode ter certeza que começa a crescer. Pode ter certeza que começa a ver a realização sobrenatural da parte de Deus sobre a vida da pessoa. Glória a Deus. Olha só, uma não dá fruto, a outra dá fruto, mas ela tem que ser limpa para dar mais fruto. Mas ó, o versículo 3, para que você entenda,
você já está limpo. Pelo poder da palavra que está ouvindo. Aí entra uma história chamada fé. A fé vem pelo ouvir, ou ouvir a palavra de Deus. Creia, viva, pratique, guarde. Tenha relacionamento. Isto aqui mostra relacionamento. Mostra que o ramo que está ligado e sendo limpo, conhece quem é o agricultor. Conhece quem é o dono. Conhece quem é o avicultor. Pode ficar tranquila. O avicultor já te prendeu lá nas alturas, já te está ligado na videira verdadeira, você já está lavado com a água, você já está limpo, purificado, você já está santificado. E daqui em diante, essa palavra vai ser a sua história de vida. Glória a Deus. É essa palavra que muda a vida do homem. É essa palavra que tira o homem da derrota e bota o homem na vitória. É essa palavra que tira o homem derrotado, caído, sujo, no meio da iniquidade e do pecado, onde ninguém vai olhar para ele e dar um crédito. É essa palavra que bota o homem tirado do chaco de louro em lugares assentados como príncipes, porque o Todo-Poderoso decidiu investir em você. Aleluia. O Todo-Poderoso decidiu investir. Ele vela, ele cuida, ele protege, ele cerca, ele bota uma sentinela, ele faz de tudo. Ele sabe que a terra é boa, que o coração é bom. Lembra da parábola da semente? Da semeadura? Como é que era? A semente caiu no meio do caminho, a ave foi e pegou. A outra semente caiu no meio dos pedregais, não subsistiu porque não tinha terra. A semente caiu no meio dos espinhos, nasceu, mas não conseguiu crescer porque os espinhos sufocaram. Mas a outra semente caiu em terra boa, terra fértil, que é o teu coração. E quando cai em terra fértil, o que acontece? Uma semente dá 30, a outra 60, a outra dá 100 grãos por semente. Olha o que Deus tem preparado. Olha a prosperidade, olha a sua transformação, olha a limpeza, olha o fruto chegando, olha Deus te levantando. É assim mesmo, Jesus. Obrigada. Estais em mim e eu em vós, com uma vara. Olha só o versículo 4. Está em mim e eu em vós, com uma vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Sabe que tem gente aí se mostrando com frutos mesmo sem ter? Está falando, ó, o ramo, a vara, não tem como dar algum fruto se não estiver ligado com Deus. Existe uma parábola na Bíblia que fala que Jesus, à beira do caminho com os discípulos, encontrou uma figueira. E ele estava com fome. E aquela figueira estava bonita, cheia de folhas. Estava vistosa, aparentemente cheia de frutos. E quem conhece de fruto, quem conhece de videira, quem conhece de vinhadeiro, quem conhece de plantação de uvas, sabe que primeiro chega o fruto, depois as folhas. Então se tem folhas, tem fruto. Jesus foi lá e você estou com fome, quero. Não tinha. Ele amaldiçoou. Foi a única vez na Bíblia que Jesus amaldiçoou alguma coisa. Ele amaldiçoou automaticamente. Ela se murchou, secou e morreu na hora. Tem muita gente que acha que sem Deus consegue alguma coisa. Tem muita gente que ainda confia nos seus próprios preceitos. Olha só. Está em mim e eu em vós. Com a vara de si mesmo não pode dar algum fruto. Tem gente que pode. Tem gente que olha. Tem gente que pensa. Tem gente que calcula. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Muitos estão baseados. Eu dou fruto porque eu sou culto. Eu tenho estudo, tenho formação, tenho faculdade. Eu dou frutos porque eu tenho dinheiro, recursos, sou empresário. Eu banco, quero ver se não vou abençoar. Eu dou frutos. Eu dou fruto porque eu sou bonito. Eu dou fruto porque eu sou bonita. Porque eu canto bem. Porque eu sou influencer. Eu dou fruto porque o que eu falo todo mundo acata. Eu dou fruto porque eu tenho uma legião de fãs. E Jesus está falando, olha, esses frutos aí são frutos de uvas bravas, azedas, não servem para fazer um vinho da alegria, não servem para ter uma conquista, não servem para ter relacionamento com o dono. Sem mim nada podeis fazer sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. A representação hoje do lavrador, do dono da terra, que a Bíblia fala que é o próprio Pai, na realidade, hoje espiritualmente é o Espírito Santo. É o nosso único intercessor na face da terra.
É Ele que faz o papel de lavrador, é Ele que faz o papel de zelar, cuidar, proteger, secar, adubar, aguar, limpar, levantar, lavar, transformar, libertar, salvar. É Ele que está cuidando das nossas vidas, para que nós possamos dar bons. E o que são os frutos? Eita, Deus meu. Os frutos da vida de um bom crente está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler. Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que tem muita gente confundindo aí os frutos, hein? Tem muita gente confundindo os frutos. Tem muita gente achando que frutos é uma unção eclesiástica. Muita gente achando que frutos é almas que ganham. Muita gente gente pensando que frutos é o dom do batismo do Espírito Santo, é o dom de línguas estranhas, é o dom de profetizar, dom de visão. Não. Olha só o que é um fruto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito, quem é o nosso intercessor? O Espírito Santo. Que representa o próprio Deus. E ele fica contente quando nós temos muito. O fruto dele é caridade, ou em algumas traduções amor, gozo, ou em algumas traduções alegria, paz, Aleluia. longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. É a coisa mais difícil, impossível para a vida do homem, ter os frutos se não vir de Deus. A natureza do homem é pecaminosa, a natureza do homem é orgulhosa, a natureza do homem é de plena satisfação da carne e não do espírito. É por isso que não dá para dar nenhum tipo de fruto. Você não consegue ser uma pessoa amorosa, não consegue ser uma pessoa alegre, não consegue ter paz, não consegue ser uma pessoa benigna, bondosa, não consegue ter fé, não consegue ser manso, não consegue ser temperante, você não consegue ter relacionamento, você não consegue ter nada do que é divino na sua vida se não vir de Deus. Verdade, meu Deus. O teu estudo não vai fazer isso, o teu cargo profissional não vai fazer isso, a tua beleza não vai fazer isso, a tua fama não vai fazer isso, o teu dinheiro não pode fazer isso. Quantas pessoas milionárias não têm paz? Verdade. Quantas pessoas influentes não são bondosas? Quantas pessoas que são queridas, famosas, não têm temperança? É 880. Verdade. Quantas famílias destroem-se de homens cultos e formados? A maioria desses homens muito estudiosos, com muitas formações, muitas faculdades, pós-graduação, fora do Brasil, dentro do Brasil, aquela situação de onde o homem passar, um cara respeitado, políticos, empresários, administradores, grandes homens, não consegue de jeito nenhum ter amor. Verdade. Não consegue ser uma pessoa bondosa, amorosa, benigna, uma pessoa mansa, boa de coração, não consegue. Repara que sem a presença de Deus, sem estar ligado em Cristo Jesus, sem aceitar o Senhor Jesus como Senhor, Salvador, sem reconhecer que Jesus Cristo é Rei e Senhor da vida dele, o único e suficiente Salvador, sem ter relacionamento em oração, sem ter relacionamento com a palavra, sem conhecer a Deus no íntimo, você não consegue nenhum desses frutos. Esses são os verdadeiros frutos. Esses são as verdadeiras ações que Deus espera da vida do homem. Sem isso, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, olha só, o versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como um ramo ou como uma vara que se seca depois que ela é cortada do tronco. Lá em João capítulo 15, nós estamos lendo o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, se a vara perdeu a ligação com o tronco, se a vara perdeu a ligação, perdeu a intimidade, perdeu o contato, perdeu a presença de Deus, perdeu-se. Você está vivendo uma vida de mentira, de outrora, de máscara. Que está vivendo uma vida que passa na rua, dá a paz do Senhor Jesus, que é um sorriso, virou a esquina, fuma um cigarro, caiu uma madrugada, vai fumar, vai tomar sua cerveja. Quando está sozinho na sua intimidade, está olhando a pornografia. Eita, meu pai.
Sabe, se a pessoa ela não estiver ligada no Senhor, não tem jeito. Nada consegue fazer. Ela pode até querer se mostrar com muitas folhas, mas não tem jeito. Olha só, o destino dela é ser cortada, e depois que você é desligada, você acaba secando, e depois que você acaba sendo lançada fora, vem aquele que ara a terra, que cultiva a terra, que guarda, aquele que limpa o terreno todo, e junta aquele maço de ramos e de varas secas e põe fogo. Meu Deus. Espiritualmente é igualzinho. O homem que não é ligado a Deus, o homem que não tem vida com Deus, o homem que não vive a santidade, não guarda os mandamentos, não guarda as palavras de Deus no coração, não pratica a santidade dessa palavra, futuramente ele será separado, como no terreno da vinha. Será juntado, como no terreno da vinha. Será amarrado com enfeixes, como no terreno da vinha. E ele será queimado. Até hoje, se você for na roça, e a roça no terreno estiver suja, você vai passar o rastelo lá, vai juntar a sujeira lá. E depois que você juntou todos aqueles galhos, folhas, ramos, toda aquela sujeira, todo aquele negócio, você junta um montão e taca fogo para limpar o terreno. Igualzinho espiritualmente, muitas pessoas que já estão desligadas da videira que é Cristo, que é a nossa razão de vida, e que está vivendo uma vida outrora por aí, vai ser juntada um dia na presença de Deus, na presença do tribunal de Cristo, e o próprio Senhor vai olhar e falar assim: olha, abertamente ele vai falar: não te conheço. Meu Deus. Como não me conhece, Senhor? Passei 25 anos como obreiro na tua casa. Eu te vi, mas não te conheço. Não tenho um relacionamento com você. Eu nunca ouvi a sua voz em oração. Eu nunca ouvi o seu clamor de verdade. Eu nunca vi o teu coração limpo. Eu nunca vi obediência. Eu nunca vi sacrifício. Eu nunca vi a devoção de você amar o próximo. Eu nunca tive uma visão ampla das tuas boas obras. Eu não te conheço. Meu Deus. Ele vai dar ordem aos anjos: amarre os pés e as mãos e lance nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, é sério. É sério. Isso pode acontecer o quanto antes, e muitas pessoas não enxergam essa verdade. A morte chega. Essa semana uma pessoa morreu na nossa rua. A morte chega. Nós nunca sabemos o dia, a hora, o momento. Nós estamos vivendo os últimos minutos sobre a face da terra. O Espírito de Deus, o nosso intercessor, é aquele que clama com gemidos inexprimíveis e intercede para a gente perante o Pai. Mas o próprio Deus sabe o dia, a hora, o momento certo de dar ordem a Cristo: desce, filho, e resgata a tua amada, resgata a noiva do Cordeiro, resgata a igreja escolhida, resgata os santos que perseveram. E se não acontecer um arrebatamento, entenda, você não consegue, com todo o teu poder, com toda a tua influência, com todo o teu dinheiro, com todas as suas conquistas, com todo o acúmulo de bens que você tem, não consegue garantir 5 minutos na sua vida. Você não consegue comprar 5 minutos na sua vida. Você não consegue pagar 5 minutos na sua vida. É por isso que está dizendo aqui, ó. Aleluia. Tem que estar ligado na videira. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Versículo 7, que é poderoso. Nós precisamos estar com Cristo, ligados no Senhor, vivendo a verdade do nosso coração. Verdade, meu Deus. Eu estava falando hoje do Evangelho para um rapaz, e eu falei: sabe qual que é a verdade de ser crente? A verdade de ser crente é saber, com toda a sinceridade do teu ser, que os olhos poderosos do Deus, lá dos céus, do teu trono, ele com bolas de fogo, ele consegue enxergar dentro da tua mente, dentro do teu coração, todos os seus sentimentos, e você, como um livro aberto, desfolha página por página, porque a tua consciência está limpa. Pode ler a história da minha vida, Senhor. Aleluia, meu Deus. Pode ler a história da minha vida, Senhor. Obrigado. Olha o sofrimento, olha a luta, olha a renúncia, olha a cruz, olha as dificuldades, as perseguições, olha o quanto o mundo me odeia, olha o quanto me caluniam, olha o quanto eu estou sendo perseguido. Pode ver, Senhor, olha assim a dedicação, olha, Senhor, a minha prova, olha, Senhor, as minhas forças, olha a minha fé. Glória a Deus. Deus está falando que quando você
você é ligado com Ele, tudo que você quiser, pode pedir. Tudo que você precisar, pode orar, põe nas mãos do Senhor. É a verdade que muitos não creem mais. A fé parece que morreu. E quando a gente fala em fé, é o firme fundamento do que não se viu, mas se espera, crendo, aguardando na verdade que vai ser realizado, vai ser feito, vai ser concretizado. Deus não falha, Ele é poderoso para não errar. Se Ele prometeu, Ele não falha. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Pede para Ele. Ele está dizendo aqui: eu tenho a liberdade, fale comigo, pede o que você precisa. Qual é a tua petição hoje? Muitos pedem coisas erradas, é por isso que não pede, por isso que não recebe. Está precisando de se converter, se transformar, se liberto. Pai, me dá uma BMW. Ótimo. Está precisando aprender a guardar a palavra, amar o próximo, viver a vida de santidade. Pai, me dá um casamento. Está precisando amar o próximo, está precisando aprender a se doar, está precisando aprender a interceder, está precisando aprender a ser grato. Pai, me dá uma casa. Tudo tem o devido tempo, mas como nós somos dependentes, estamos ligados, o próprio Espírito Santo lhe põe palavras. Ele cuida de todos os setores da nossa vida. E Ele está dizendo aqui, ó: nisto é glorificado meu Pai, que tem muitos frutos. Repara que tem uma diferença aqui, né? Ó, tem uma vara ou um ramo que não deu fruto, é cortado. Tem outra vara ou outro ramo que dá um pouco de fruto, então ele é limpa para dar mais fruto. Tem outra vara que quando permanece no Senhor, a palavra do Senhor nele, ele não dá só fruto, ele dá muitos frutos. É outra base. Quando nós vemos que a palavra de Deus fala que aquele que dá muito fruto, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Nós vemos que o homem, para alcançar esse nível, é um homem que já realmente vive como um discípulo. Sabe qual foi a história dos discípulos, os 12 discípulos, como exemplo da nossa vida? Foi uma história de dor, foi uma história de renúncia, foi uma história de perseguição. Sabe como morreram os discípulos que davam muitos frutos, muitos cerrados ao meio, muitos escarnecidos, arrancados a carne viva, muitos decapitados, muitos queimados em óleo fervente, como João. Ninguém morreu, Deus livrou, ele ainda foi na ilha de Patmos para morrer de velhice. Sabe que existe um preço do mártir, é porque justamente esses são os que dão muitos frutos. E é isso que agrada o coração de Deus. Você verdadeiramente não mais viver para si, mas Cristo viver em ti. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu preciso dessa verdade na minha vida. Glória a Deus. E coisa boa é o homem guardar as palavras do Senhor. Quem consegue guardar as palavras do Senhor, consegue ser visto pelo Senhor. Quem consegue guardar as palavras do Senhor, consegue permanecer no amor do Senhor. Aleluia. Quem consegue praticar as palavras do Senhor, acima de tudo, consegue viver os mandamentos do Senhor. E o que se resume os mandamentos? Amar o próximo. Amar o próximo. Se condoer com a posição do próximo. Ver as necessidades. Não tem como eu mostrar a minha fé, o meu amor, a minha vida com Cristo, se eu pregar a palavra dentro da igreja com todo o meu coração, mas ver a necessidade do outro sair com a barriga vazia e eu lá encher minha barriga, jantar e dormir. Ver a necessidade do fio cortando, eu cheio de agasalhos. Não, deixa ele, cada um se vira, eu tenho um pouco. Sabe, existem pessoas que só olham para si e não conseguem analisar e nem se colocar na posição do próximo. E é isso que Cristo nos quer. Que nós cuidemos dos órfãos e das viúvas. Que nós cuidemos do estrangeiro. Que nós vamos lá visitar os doentes. Que nós vamos lá visitar os presos. Que nós vamos lá levar a palavra de aconselhamento do Espírito Santo. Que nós levamos lá a cura através da fé, na imposição de mãos e na oração. Que nós levamos lá a palavra de libertação aos que estão cativos nas mãos de demônios, aprisionados em vícios. É isso que Ele quer em nossas vidas, que nós amemos ao próximo e amemos com ações. Muitas pessoas dizem que amam a Deus da boca para fora, mas não conseguem ter uma ação para honrar a Deus. Não conseguem ter uma ação que glorifique
E ele faz uma simbologia. João é maravilhoso. Por isso que fala que João era amigo de Jesus, né? Olha só a simbologia. É lindo. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eita Deus. E aí ele fala, olha só, ele fala essa expressão de dar a vida pelos seus amigos, e ele fala no final, e vós sois meus amigos, Aleluia. se obedeceis as minhas palavras. Eita. Olha só Jesus falando assim, ó, vocês não são servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas vocês são os meus amigos, porque tudo que Deus manda eu falar, tudo que Deus mostra para mim, tudo que Deus me expõe, eu exponho, eu compartilho, eu mostro para vocês, que é a palavra de Deus, Aleluia. que é a boa conduta que agrada a Deus, que é a vontade, o querer bom, perfeito e agradável do nosso Senhor para as nossas vidas. E Ele compartilha com nós, e quando nós ouvimos e damos crédito, nós somos amigos de Deus. E Ele está falando que dá a vida pelo amigo, e nós só somos amigos se guardamos e obedecemos as suas palavras. Aleluia. Tem gente que se intitula amigo, mas não está nem aí com esse amigo. Meu Deus. Rapaz, eu sou seu amigo, mas você lá é o cara. É. Jesus está falando que não pode mentir, não, mas eu sou seu amigo, mas fazer o quê? Todo mundo mente. Jesus está falando que eu não posso adulterar, não. Começar a mulher do próximo, mas ó, pastor, o Senhor é difícil, a gente acaba. Isso é da carne, o Senhor compreende, vou continuar fazendo. Não tem como você ser amigo se você não anda com fidelidade, com verdade, com obediência aos mandamentos, aos estatutos de Deus. É por isso que Ele não tem muitos como amigos. É por isso que Ele não conhece muitos. É por isso que no dia do juízo final, palavras duras como estão em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então daquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no largo que arde com fogo e enxofre. Meu Pai. Quantas pessoas vão se surpreender, Senhor? Eu passei tantos anos na tua igreja, meu nome não está no livro da vida. Senhor, quantos anos eu tive na tua presença e meu nome não está no livro da vida. Senhor, eu doei uma cesta básica, eu dei uma esmola na rua, eu atendi um agasalho, eu já abençoei com pão ou com presente, eu já dei até dinheiro, e o meu nome não está no livro da vida. Senhor, eu frequentei a tua igreja, mas meu nome não está no livro da vida. É porque ele decidiu não obedecer. A obediência à palavra de Deus é tudo que Deus espera da vida do homem. Aleluia. Se o homem aprende a obedecer a palavra de Deus, porque ama o poder dessa palavra, ama o efeito dessa palavra na vida deles, ama a presença de Deus na vida através da palavra, aí verdadeiramente ele pode se enquadrar no que Deus está falando aqui, ó. Nós somos amigos de Deus. Glória a Deus. Obrigado. O último versículo para dar encerramento. Ô Glória, tem tempo ainda. 19. Amém? 19. Louvado seja Deus. Último versículo. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Repare que existe uma coisa que tem que ser enfatizada, tem que ser expressa. Muitos olham e falam assim, mas como que a vida daquele crente é tão boa? Como a vida daquele crente é tão perfeita? Nós vemos, eu conheço alguns pastores de muitos e muitos anos, conheço a história, a adolescência deles, que hoje estão convivendo, congregando, estão à frente de grandes ministérios, de facilidades, ministérios de bonança, ministérios de honra, ministérios de embaraço com o mundo, com tudo que o mundo oferece, com toda a ostentação que o mundo oferece. Algumas igrejas de parede preta, onde não existe nem mais cadeira, todo mundo fica em pé naquele escuro, para louvar, pular, ou para profetizar, para falar, sem ordem de decência, com as vestimentas do jeito que quer, com as ações do jeito que quer. Às vezes nós vemos a vida de alguns prosperando. Eu ouvi um vídeo uma vez de um pastor que estava há muitos anos à frente de uma igreja, e ele estava a ponto de
desistir, porque a igreja dele sempre estava vazia, sempre com poucas pessoas. E ele catou e ligou para um amigo dele e falou: ô meu amigo, como é que você vai? A paz do Senhor Jesus. Ô rapaz, eu estou muito bem. E você, como é que você está? Rapaz, eu estou a ponto de desistir. Eu não aguento mais. Eu estou há muitos anos, há mais de décadas, pregando o evangelho para meia dúzia de pessoas. O meu ministério não cresce, o meu ministério não floresce. Eu não consigo a membresia adequada, eu não consigo crescer, evoluir, prosperar. E eu vejo pelas redes sociais que o teu ministério é grande, o teu ministério é próximo. Você tem não sei quantos mil seguidores, você tem não sei quantas filiais, você é um homem bem sucedido. Deus está te abençoando. Fala para mim, porque se você não contar o segredo para mim, eu vou desistir. Meu Deus. Ele virou e falou: ó, você quer um segredo para você crescer? Você quer um segredo para você prosperar? Você quer um segredo para o teu ministério expandir? Pinta as paredes de preto. Arranca aí o púlpito, bota um latão, grafita algumas coisas no fundo, bota um jogo de luz, luz negra, convida os jovens, bota faixas, músicas diferenciadas. E você vai ver que daqui a pouco a igreja está cheia, você vai ganhar dinheiro, vai poder crescer, vai poder viver uma vida melhor, vai poder expandir o ministério, o teu nome vai crescer na mídia, você vai se tornar uma pessoa famosa. O Espírito de Deus falou no coração dele na hora: que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus, é forte. Na hora ele caiu em si, agradeceu a ligação e falou: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pensamentos. É nessa hora que você vê que não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus quem te escolheu e te nomeou para você ir pregar as boas novas do Evangelho. E está falando: olha, repara aqui, ó, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que ides e deis frutos e os seus frutos permaneçam. Glória a Deus. Você vai levar os frutos de paz, amor, longanimidade, benignidade, os frutos de temperança, de mansidão. Você vai levar tudo que Deus colocou no teu coração para a vida dos outros, a ponto das vidas das outras pessoas também se ligarem, se firmarem com Deus, porque você é um escolhido. Mas Deus está falando: o teu fruto tem que permanecer. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus frutos. Eu te nomeei, te escolhi e estou te dando ordem: vai e pregue, anuncie, dê muitos frutos, a fim dos teus frutos permanecer. Você também tem que estar ligado. Não se iluda com o mundo, é eu quem te escolhi. É por isso que sofre, é por isso que paga preço, é por isso que é caluniado, é por isso que os outros falam mal, é por isso que me apontam, é por isso que a necessidade muitas das vezes bate. É por isso que Deus prova, é por isso que Deus castiga, é por isso que Deus repreende. A repreensão e o castigo de Deus é só para filho, tá bom? Se você vive um evangelho que não tem repreensão de Deus, não tem castigo de Deus, você não é filho, você é bastardo. Só repreende e castiga um pai. Um filho bastardo não tem pai, não tem castigo, não tem repreensão. Vive a vida absolutamente conforme queira. Você realmente saiba que quem me escolheu, te ungiu, te capacitou para fazer a diferença na face da terra, não foi você, não foi a sua escolha, não foi a sua vontade. Existe uma ação espiritual vinda dos céus para que você dê frutos. Existe uma ação espiritual vinda do céu para te lavar, te limpar, te edificar da videira. Existe uma ação espiritual que te protege no cercado, que tem uma torre de sentinela 24 horas te guardando. Existe uma ação espiritual que cuida da terra, que esterca, que aduba, que água, que protege. Existe uma ação espiritual que te prende nos céus, lá em cima no alto, para que os cachos de uva sejam doces, frutos agradáveis, que enchem a graça do Senhor. O plano, o projeto, o querer, a vontade da vida do homem não é do homem, é de Deus para o homem. Recebe em nome de Jesus. Porque quando o homem realmente se sente ligado, sabe o que ele está falando aqui na parte B, no finalzinho do versículo? Tudo que o homem pedir em meu nome, ao Pai ele vai te conceder. Vou repetir: tudo que você precisar, tudo que você pedir, tudo que você clamar ao Senhor, em nome de Jesus, o Pai, o agricultor, o teu dono, o teu Senhor, o teu Salvador, ele vai me conceder. Você não está perdido, não está anônimo no mundo, não está abandonado no mundo, não está em trevas. A palavra do Senhor
sobre a sua vida para que você seja um homem vitorioso. Aleluia. Tudo que pedir, Ele vai te conceder. Amém. Viva com a verdade com o Senhor. Glória a Ele tem projetos de vida abundante na sua vida. Ele tem projetos de vida plena em tua vida. Ele tem projetos de te levantar para honrar o nome dele em sua vida. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Ele te nomeou como um homem, como um servo, como um filho querido amado. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, saia daqui recebendo a sua vitória. Amém. Eu creio. Você que me acompanha pela internet, entenda, o Espírito de Deus intercede pela tua vida. Não pense que você está só. Não pense que você foi desligado da videira. Não pense que os olhos do agricultor já se desfizeram, já abandonaram. Não pense que está lá pronto para secar e ser queimado. Não, não. Tem projeto, tem promessa. Cristo quer te lavar, te remir, te ligar a videira. Cristo quer te levantar, quer que você dê bons frutos, quer que você guarde as palavras, pratique, seja verdadeiramente dependente de Deus. Amém, Jesus. Deus tem projetos de paz, projetos de vitória na tua vida. Em nome de Jesus, recebe. Eu profetizo toda sorte de bênção em tua vida. E os que estão caídos pertencem a Deus levantar. E Ele te ungiu, te escolheu, te capacitou. Não está perdido. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Receba a vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Louvado